inicialmente cumprimentar a amada congregação, vos saudando no nome maravilhoso de Jesus. No nome de Jesus e da Igreja Assembleia de Deus, aqui de São Leopoldo, quero dar as boas-vindas a todos os visitantes. Se tenhamos alguém que nos dá o prazer, gostaria que identificasse, levantando a sua mão, se temos algum visitante aqui essa noite. É um prazer sempre termos visitas. Ali temos 2 mãos que se manifestaram, bem-vindos, 3 mãos. Evangelista, irmão Nelci, que veio da cidade de Sapiranga. Onde está o irmão Nelci, por favor? Está lá o nosso companheiro, carregado por congregação. Veio hoje participar de um culto conosco aqui. Para mim isso me é honroso, receber a sua visita aqui. Sejam todos então saudados no nome de Jesus e da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Leopoldo. Cumprimento os pastores, na pessoa do pastor distrital, evangelista irmão Lambert, que está na direção, sob a coordenação do distrito, e é um prazer tê-los conosco essa noite para juntos enaltecer o nome do Senhor. Quero cumprimentar o pastor aqui, responsável aqui pelo centro de eventos, Gilmar, pastor Gilmar. Vai demorar um pouco até eu me inteirar bem do nome de todos, mas vamos conseguir certamente. Aproveitando que estou em pé, vamos ler uma palavra de Deus. Louvo ao Senhor pela vida dos músicos, cantores, todos quantos estão trabalhando, bem como também a nossa equipe da recepção, os porteiros, diaconisas, e também na sonorização. Tudo está sob controle, graças a Deus. Deus está presente. O melhor de tudo, que o Espírito Santo está no nosso meio. Quero ler uma palavra juntamente com a amada igreja, e para tanto, os irmãos abram a sua Bíblia juntamente comigo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos dar a sequência de falar sobre um assunto tão importante, que é os dons do Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo, irmãos, é algo muito precioso, porque ele é o Consolador presente, é o Deus presente no nosso meio. Nós vamos ler a partir do verso de número 4 do capítulo 12. Vou repetir a mesma leitura que fizemos na terça-feira passada. Quero cumprimentar a todos quantos estão participando do culto, pela transmissão. Que Deus te abençoe aí na sua casa, ou talvez aí no seu trabalho, onde você está, talvez viajando, está aí participando desse culto juntamente conosco. Que Deus te abençoe, sejas alvo das bênçãos do Senhor. Leiamos a palavra de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Repita comigo, após eu mencionar a frase. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos continuar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Muito obrigado. Podeis tomar assentos. Eu prezo por fazer a leitura de forma coletiva, assim. É uma maneira de nós armazenar mais fácil no nosso intelecto, conseguir memorizar os versos da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos e distintas irmãs, a sua atenção é muito especial para esse momento tão precioso, tão solene.
até então, cada um de nós oferecemos louvor e adoração durante o cântico, nas orações que fizemos, na abertura do culto, bem como também no conseguinte. Agora chegou o momento em que costumo dizer, Deus vai falar conosco. Deus fala com nós de muitas maneiras, e desta feita, Ele vai falar com nós pela sua palavra revelada, que o Espírito Santo é o que inspirou os escritores a registrar os feitos, os acontecimentos, as revelações do Espírito, inclusive as coisas do futuro. Deus, pelo seu Espírito, revelou à sua igreja. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse Deus presente, que é o Espírito Santo. Que no outro culto falamos nele um pouquinho, dizendo que Jesus rogou ao Pai que enviasse outro Consolador. O Pai fez a promessa de enviar o Consolador. E aí depois, então, Jesus mesmo disse que enviaria a promessa do Pai, como quem diz, o Pai prometeu de enviar. Então vocês permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Falamos já sobre isso, o revestimento de poder, que poder quer dizer ter domínio sobre. E no entanto nós sabemos que um crente revestido de poder, foi vestido novamente, pós as vestes da salvação, que o Espírito Santo entrou na pessoa, ele é revestido novamente de uma autoridade, que é pela manifestação do Espírito Santo, trazendo os dons. E aqui nós lemos com alto e bom som dizendo que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aí, no seguinte, nos diz no verso 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e nós fizemos menção sobre isso no culto passado, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, também fizemos menção no culto passado, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, também fizemos menção deste dom do Espírito, que é o dom da fé, que não é o dom para se crer na palavra de Deus para a salvação, que isso é algo extraordinário, que o próprio apóstolo ensinou dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Isso é pela fé. Aqui o dom da fé, que é um dom do Espírito Santo, a outra fé é produzido pela palavra de Deus, que quando se prega, se fala, se analisa de forma profunda a palavra de Deus, produz em nós a fé para crer em Jesus como nosso Salvador, produz em nós a fé para acreditarmos nas doutrinas bíblicas. Isso é um resultado do poder da palavra de Deus. Mas o dom da fé, que é pelo Espírito Santo, então este é para que, como falamos já na reunião passada, é algo extraordinário, sobrenatural, que faz nós acreditar em curas, milagres, mesmo que alguém julgue impossível. Mas vamos na sequência, e a palavra de Deus nos diz, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Esta expressão, os dons de curar, dizem os eruditos bíblicos, aqui a expressão está no plural, e não diz o dom, mas os dons de curar. Dizem os grandes sábios, os eruditos na palavra de Deus, eles ensinando, instruindo, e dá-se a entender que assim o é, que é dependendo ou a espécie de enfermidade,
há uma operação do Espírito Santo para curar aquela enfermidade. E quando de outra espécie de enfermidade, há uma operação do Espírito Santo de uma forma diferente para curar aquela enfermidade. Entende-se que pode ser assim. Glória ao Senhor. Por que eu uso essa expressão pode? Queridos, uma coisa é nós afirmarmos de forma categórica, clara, com certeza. Outra é deduzirmos, mas indiferente se é o dom ou os dons e como o Espírito Santo opera, uma coisa é certa, que ele tem poder para curar. E ele cura todo tipo de enfermidade. Nada lhe é mais poderoso do que a operação do Espírito Santo. E é extraordinário, irmãos, quando nós vimos o Espírito Santo repartir para a sua igreja, para o que for útil. Usa às vezes uma criança, usa às vezes um adulto, um jovem, ancião. Ele reparte particularmente como ele quer, não é como nós queremos. Eu sempre digo com anseio na minha alma, e o Senhor Jesus me conhece, o Espírito Santo que está em mim, Ele sabe que eu desejo os dons, eu desejo ser usado por Ele, e eu oro, procuro ter intimidade com Ele, para que eu possa ser usado na sua operação, nos dons. Quisera eu ter os dons, todos os dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele reparte como ele quer e não como nós queremos. Nós sabemos, meus amados, que aquele que tem o dom de cura é algo maravilhoso, mas ouçam, nem todas as enfermidades são curadas por aquele que tem dom de cura. Aquele que recebeu o dom do Espírito Santo, ele é apenas um canal, ele é apenas um instrumento, ele é apenas um servo para servir, para operar a operação do Espírito Santo. A glória ao Senhor, por intermédio dele. Nós, quando somos usados, seja qual for o dom, irmãos, não é nós, é Ele que opera em nós. Nós não temos mérito algum, irmãos, nós somos apenas instrumentos, e se somos instrumentos, quando Ele quer tocar, Ele quer agir, Ele quer usar, Ele usa, mas quando Ele não quer usar, pode ter todos os dons e nada vai acontecer. E se algo acontecer por intermédio dos dons, seja Deus glorificado e não o homem exaltado. O homem é servo, e se é servo não tem no que se gabar. Serve é para servir ao grande Deus dos céus e servir a igreja do Senhor. E para isso nós fomos chamados, irmãos. O Espírito Santo conta com a sua igreja, conta com o ancião, conta com o de meia idade, conta com o jovem, conta com o adolescente, com a criança. O Espírito Santo conta até mesmo com uma criança de colo para operar aquilo que Ele quer fazer. Glória a Deus, seja Ele glorificado e nós todos abençoados por sua misericórdia. Aqui então, meus irmãos, dom de cura. Eu conheci um evangelista, um irmão, lá, um presbítero melhor, lá na cidade de Nova Hartz, que ele tinha o dom de cura. Ele orava pelos doentes, nem todos eram curados, só eram curados aquele que Jesus queria curar. O próprio Senhor Jesus não curou todos os doentes, irmãos. Teve muitas regiões e cidades que chegava, ele não curava os doentes, mas, inclusive na sua própria terra, mas onde ele queria curar, ele curava. E esse presbítero, ele orava, ele tinha o dom de cura, e Jesus curava muitas pessoas. Ele orou por várias pessoas. Eu conheci 2 cancerosos que foram curados, estavam desenganados pelos médicos, e Jesus o curou. A irmã Roselaine morou lá em Nova Hartz, não sei se ela chegou a conhecer. Arthur Diniz era o nome do homem. Ele morreu canceroso, um câncer que deformou a sua face, e mesmo com a face deformada pelo câncer, irmãos, criou aquela bola assim do lado, aquele caroço, depois aquilo veio a furo, foi uma coisa terrível, e mesmo naquele estado, ele era chamado nos lugares
para orar pelos doentes. Ele ia lá e dizia: Jesus cura, Jesus vai te curar, aleluia. E ele orava e Jesus curava. E ele morreu de câncer. Como se explica isso? Não se explica, irmãos. Tem algo que não se explica, é só a eternidade que vai revelar. Mas não quer dizer que uma circunstância adversa vai impedir do Deus ser glorificado por intermédio dos seus servos. Basta sermos canais de bênçãos, basta sermos instrumentos a dispor dele, e ele nos usa quando ele quer. Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu sinto ele aqui essa noite. Eu sinto o Espírito Santo no nosso meio. Está na minha alma, está na tua alma. Você está regozijando nele. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso Deus. Por excelência, foi enviado do Pai para permanecer conosco até os fins dos séculos. Glória ao Senhor. A tua atenção está me alegrando muito, irmãos. Eu vejo os olhos fitos em mim. Isso quer dizer que você está atentando bem para a palavra. E aí você está te alimentando da palavra. Pois eu votei ao Senhor, sempre me comprometo com a igreja, de nunca falar de mim mesmo, ficar contando historinhas. Posso até parafrasear testemunhos, parafrasear exemplos junto da palavra, mas contar histórias que não tratam de edificação, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar santo, para nós ensinarmos e darmos o alimento que a igreja precisa. E é isso que nós temos o compromisso de fazê-lo. E eu votei ao Senhor, e eu quero cumprir com os meus votos, de sempre servir a igreja do Senhor da melhor forma possível. Glória a Deus. A outros, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas. Irmãos, isso é glorioso. Eu tenho orado tanto para Jesus me dar o dom de maravilhas. Quisera ter, talvez eu tenho, mas se eu tenho, aconteceu por poucas vezes operação de milagres quando orei por alguém. Porque o dom do Espírito para a operação de maravilhas, noutra tradução diz, noutra versão diz, operação de milagres. Milagres e maravilhas é algo que não tem explicação. Porque, como disse outro dia, que curas os médicos conseguem fazer com a habilidade que Deus lhes deu na ciência médica. Eles conseguem curar doenças, muitas doenças. E conseguem, inclusive, desenvolver medicamentos. E agora estão trabalhando em cima para medicar sobre um tratamento sobre o coronavírus. A medicina, com a habilidade que Deus lhes deu, consegue muitas coisas. Porém, há tipo de enfermidades que eles nunca conseguiram curar. Por exemplo, câncer. Câncer é algo em que eles até controlam. Vai até um certo tempo, mas até então, eles não conseguiram curar o câncer ainda. Agora, pelo dom de cura, o câncer é curado, porque câncer é uma enfermidade. Câncer é uma enfermidade. E, no entanto, meus queridos, maravilhas já diferem. Maravilhas é quando é feito, o Espírito Santo opera, para operar algo que, tais como fazer um cego ver. Cegueira não é doença, cegueira é deficiência. Ser um paralítico, fazer um paralítico andar. Paralítico não é doença, é uma deficiência. Uns de nascença e outros, no entanto, dependendo de algumas situações, tornam-se paralíticos, ficam deficientes. Isso não há remédio que cura. Não há remédio que cura uma cegueira, que faz o cego ver. Eles fazem transplante de córneas, porém, não há uma medicação que consegue fazer o cego tornar a ver. E, no entanto, meus queridos, o Espírito Santo, pelo dom de maravilhas, faz cego ver, faz paralítico andar, abre o mar vermelho para o povo passar, faz
morto ressuscitar, faz surdo ouvir. Isto é pelo dom de maravilhas. E é Ele que dá, irmãos. Ele reparte como Ele quer. Glória ao Senhor. Isso é extraordinário. Uma vez, não interprete mal, por favor, mas uma vez numa cruzada na África, ministrando a palavra, quando milhares de pessoas estavam reunidos num campo de futebol, nós ministrando, e aquela noite agradou o Senhor fazer maravilhas naquele lugar. Irmãos, quando eu vi, tinha feito. Desci do palco, fui lá no meio do salão, onde tinha um homem com as 2 muletas, apoiado nas muletas, homem com a sua perna encolhida. Eu estou contando isso para a glória de Deus, não interprete mal, por favor. Deus, Ele tem poder, Ele usa quando Ele quer, e pode ser uma única vez e nunca mais usar. Todavia, quando Ele quer usar, Ele usa. Quando peguei as muletas, joguei para um lado, peguei o homem pela mão, e ele, ao tirar as muletas, ele caiu de joelho no chão, estendi a mão e disse: em nome de Jesus, Jesus quer te dar um movimento nas tuas pernas, comece a andar em nome de Jesus, comece a andar em nome de Jesus. Ouça, não é no blá blá blá, não, houve um revestimento do Espírito Santo, que desceu naquele exato momento, naquele lugar, e aquele homem andou. Quebramos as muletas, como quem diz, não vai usá-las mais, porque Deus fez obra e fez completa. Seja Deus glorificado por isso, irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, a operação de maravilhas é coisa extraordinária. Mas ouça, o nosso adversário, o inimigo, ele sempre procura imitar as coisas de Deus. Esta é a grande verdade. Logo nós vamos chegar, talvez se der tempo hoje, nós vamos chegar no dom de discernir, que é um dom do Espírito Santo. O inimigo cara suja, como dizia um certo pregador, ele tenta confundir as coisas, tenta mesclar algumas coisas, tenta imitar. E nós sabemos isso, tem prova bíblica. Os irmãos bem sabem, conhecem na palavra de Deus as maravilhas que Deus usou Moisés para fazer lá perante Faraó. Moisés foi lá, Moisés questionou com Deus: como que Faraó vai me ouvir? Aí Deus diz: olha, diga para ele que o eu sou te mandou. Porque essa identificação eu sou? Porque Deus, para Deus não tem eu era, eu serei. Deus é o eterno eu sou. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é do momento, Deus é o sou. Ele disse: Moisés, diga para Faraó, quando ele endurecer o seu coração, que o eu sou te mandou. E ele foi, e os irmãos sabem bem, não preciso parafrasear a história. Chegou perante Faraó, mas Deus primeiro fez um teste, disse para Moisés: Moisés, vai seguro, vai tranquilo, eu sou contigo. O que tu tem na mão, Moisés? Tem uma vara, joga no chão. Jogou no chão, virou cobra. Pega na cauda, pegou na cauda, virou em bastão novamente, virou em vara novamente. Põe a mão no peito, colocou a mão no peito, tirou, estava leprosa. Põe no peito novamente, ele pôs no peito novamente. Tira agora, e a mão ficou limpa novamente. Isso é milagres, isto é maravilhas. Aí quando chegou na presença de Faraó, disse: olha, eu sou me mandou, e a prova é essa aqui, ó. Jogou a varinha no chão, e ela virou em serpente. Faraó deu uma olhada, cheio de demônios, endemoniado, revoltado com o povo cristão. Chamou os encantadores, chamou-os do mundo do ocultismo, da operação de Satanás, da operação do erro, da mentira, que a Bíblia assim fala. Eles vieram todos, viram aí uma serpente, uma vara se transformou em serpente, faça o mesmo.
Eles jogaram as varinhas no chão e também transformou em serpente. E aí? Fizeram a mesma coisa. O poder é igual? Nunca, jamais Satanás terá poder para se igualar ao todo-poderoso Deus. Satanás é poderoso sim, mas Deus é todo-poderoso. Diga comigo, todo-poderoso. Mais uma vez, todo-poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Aí Moisés olhou, parece que estou vendo, irmãos, a cena. Coisa tremenda isso, né, irmãos? Moisés olha, serpentes e mais serpentes. E agora, Deus? A Bíblia não diz que Moisés questionou. Talvez enquanto Moisés estava confuso daquela situação ali, ele começa a ver, e Faraó viu, e os encantadores viram também, que a serpente de Moisés começou a engolir as outras. Começou a tragar as outras. Isso quer dizer, o Todo-Poderoso Deus elimina, extermina, aniquila com o poder de Satanás. Por isso que um crente cheio de autoridade do Espírito Santo, irmãos, não brinca com ele. Não se bobeia com um crente cheio do Espírito Santo, porque Deus tem cuidado dele. E se Deus tem cuidado dele, ouça, se for preciso, Deus mata para desocupar o caminho do seu servo. Deus é Deus. Nós só vamos conhecê-lo na íntegra. Aleluia. Quando nós chegarmos lá, irmãos, desculpa a minha emoção, porque a minha alma está se alimentando também. A minha alma regozija na palavra de Deus. É um alimento espiritual. Eu quero que você entenda, querido irmão e querida irmã, que vocês são da equipe, vocês são do grupo, escolhidos por Deus, para terem autoridade e terem poder sobre Satanás. Jesus disse, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para vencerdes toda a força do maligno. Isso é glorioso demais. Então Moisés viu lá, veja, isso é uma maravilha. Mas o inimigo tentou imitar, e tenta imitar em todos os sentidos. Faz a pessoa até ser parecido. Dá uma olhadinha assim, mas aquele é um crente exemplar. Aparência, estética, olhou o exterior, tá bonitão. Mas Jesus chama alguns de sepulcro cariado. Porque às vezes o que está no seu interior é putreficação. É algo que desagrada a Deus, que não cheira bem as narinas de Deus. Porque o pecado não cheira bem as narinas de Deus. Aleluia. Queridos, às vezes eu bato meu peito e digo, controla, Arnaldo. Eu sou meio emotivo. E de vez em quando parece que eu tenho que pegar o capiroto, a unha, porque eu tenho uma indignação contra o pecado, contra o erro. E por ser assim, eu tenho que me cuidar muitíssimo, para eu não errar. Porque o nosso adversário, irmãos, ele é ferrenhamente contra aqueles, vocês, eu e todos quantos quiserem servir a Deus com interesse de coração. Isso provoca uma fúria em Satanás. Nós não estamos nem aí com ele. Nós estamos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo que está no nosso meio aqui essa noite. Glória ao Senhor. Queridos, eu já vou ter que parar, eu acho. Já está quase na hora, né? Ou tenho mais alguns minutos? Deixa eu me inteirar bem. É 9h30 ou 9 horas? Glória ao Senhor. Ainda tem mais uns minutinhos para nós vir à sobremesa depois, né? Olha que às vezes a sobremesa inverte. Às vezes a sobremesa é salgada e o docinho vem antes, né? Mas deixa Deus fazer o que Ele quer fazer pela sua palavra.
O que eu sempre me preocupo, irmãos, é eu participar de um culto e ir para casa do culto sabendo que Deus falou comigo. Porque se Deus não fala comigo pela sua palavra, eu fico triste. Parece que a gente se sente como que Deus nos abandonou. E eu não sei, tomara que aqui não tenha. Queira Deus que aqui não tenha. Mas como tem gente que começa a fazer julgamentos na hora da mensagem, né? Joga isso para outro, joga para lá, joga para aquele, joga para o fulano, joga para o Beltrano. E não sobra nada para ele, é só pega uma pazinha e vai jogando para longe para os outros. Eu gosto de pegar uma enxadinha e puxar para o meu lado, irmãos. Porque tem mais sentido, a gente vai se fortalecendo, vai se alimentando. E às vezes o Espírito Santo tem que lapidar as nossas fraquezas. Ou tem alguém santo aí? A Bíblia manda nós trilharmos o caminho da santificação. Me parece que foi Paulo que escreveu, Tiago, não me lembro agora. Se alguém lembra, me ajude. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pesado, não é, irmãos? Mas o caminho é esse. É santificação e paz. Tem dias que a gente fica meio atribulado, não fica? Tem dias que eu me atribulo. E vocês também se atribulam. E Deus permite tribulações. Não vou falar sobre isso hoje. Porque quando Deus permite uma tribulação, irmãos, vem recheadinho de coisas boas depois. Mas não vou falar para não sair fora da mensagem. Seja Deus glorificado. Então, maravilhas é um dom extraordinário do Espírito Santo. Quando Deus usa alguém, agora tem um perigo aí. Tem um perigo. Quando Deus usa alguém com dom de maravilhas, irmãos, alguém fez um paralítico andar, cego ver, mudo falar, a tendência é o povo idolatrar o camarada. E aí o Espírito Santo não pode usar ele de novo por culpa do povo. O povo idolatra, mas não é assim. Por isso que nem sempre o Espírito Santo usa a pessoa seguido, justamente porque Deus não dá a sua honra a ninguém, a sua glória a ninguém. Eu disse antes que nós somos apenas canal de bênçãos. E a outro pelo mesmo Espírito, a profecia. Eita maravilha, profecia, dom de profecia, dom de profetizar. Irmãos, dom de profecia, se nós formos analisar bem, tem muitas maneiras diversas que o Espírito Santo opera por intermédio do dom de profecia. Pois nós sabemos que é preciso saber distinguir bem a profecia como manifestação do Espírito da profecia, como dom ministerial, que é mencionado aqui, como também o dom de ministério, difere muito. Mas eu quero falar sobre o dom de profecias, que tem uma tríplice finalidade, que todos já sabem, eu apenas quero lembrar-lhes. O dom de profecia pelo Espírito Santo. Primeiro, vem com a finalidade de exortar. Só essa expressão exortar dá uma mensagem. Advertir e consolar. A exortação, temos aqui, meus amados irmãos, vários pronomes que se pode usar nesta expressão, vários significados. Mas um deles é quando, de forma parafraseada, ensinadora, é chamado não a atenção, chamado para uma responsabilidade diante de Deus e diante do ser humano. E quando o Espírito Santo usa alguém para exortá-lo, instruí-lo,
a ponto de que esta pessoa precisa rever alguns conceitos seus, de como ela está andando, seu testemunho talvez é péssimo, e não tem agradado a Deus. Gravem na vossa mente o que eu vou lhes falar. O Espírito Santo nunca lança em rosto, publicamente, uma expressão de advertência, ou de exortação melhor, de exortação, para humilhar alguém. Não. O que o Espírito Santo faz, usando a terceira parte, isso faz de forma pública. Quando alguém às vezes é injustiçado, sofre terrivelmente, calúnias, às vezes está sofrendo, chora às escondidas, precisa um consolo de Deus. E quando o Espírito Santo, irmãos, ele começa a operar pelo dom de profecias, vocês podem pôr sentido, a igreja que é espiritual, ela se cala para ouvir Deus falar pela mensagem profética. Ela se cala. E às vezes, vou usar um nome fictício aqui agora. Talvez tenha algum Joãozinho aqui essa noite. Mas não estou fazendo menção desse Joãozinho que está presente aqui. Mas às vezes, quando o Joãozinho está sofrendo, precisa um consolo, um bálsamo do querido Espírito Santo, porque ele não suporta mais o sofrimento, que às vezes foi injustiçado, foi criticado, foi caluniado, e a calúnia, ela dói os ossos, irmãos, dói os ossos. Aí o Espírito Santo manda o Joãozinho ficar em pé no meio da igreja. Fica em pé aí, fulano, meu servo, fica em pé. Assim te diz o Senhor. E aí vai o consolo para a alma, o refrigério para o seu espírito, porque aquele não pode morrer, ele precisa um refrigério. Aí o Espírito Santo usa o seu servo, seja quem for, para trazer o refrigério para aquela alma. Eu vivi uma vez uma experiência, quer dizer, não eu vivi, eu participei junto de uma grande escola bíblica dominical, faz muito tempo isso. Eu tinha na época, mais ou menos, eu creio que uns 16 anos de idade. Converti aos 12, aos 13 anos preguei a minha primeira mensagenzinha num culto de jovens. Nunca vou me esquecer, eu falei mais no diabo do que em Jesus. Eu li aquele versículo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e larguei bala para cima do capiroto. Nunca vou me esquecer. Enfim, a primeira vez. Aos 15 anos liderava a juventude. Aos 16 anos fui apresentado a ser consagrado ao diaconato. 17 anos fui consagrado ao diaconato, encarregado por uma congregação. E quando eu tinha 17 anos, encarregado por uma congregação, na congregação que eu dirigia, lá no interior de Vista Gaúcha, Tenente Portela. Alguém talvez era de lá. Não sei se me conheceram lá. Mas se me conheceram, pode confirmar, porque é verdade. Estava eu lá. Manhã, escola bíblica dominical. Depois da escola, grande culto de Santa Ceia. Nós estávamos esperando ansiosos o pastor Severo Pereira ir lá ministrar a ceia na época. E eu ali, enquanto eu ministrava a escola, irmãos, tinha uma contenda e eu não sabia no meio dos obreiros. Tinha meia dúzia de obreiros, um olhando no meio do atravessado para o outro, com uma inveja terrível. E Satanás estava imperando no coração daqueles camaradas. E eu, na minha inocência, ministrando a escola com alegria e tá e vai. E falando casualmente sobre o Espírito Santo. Irmãos, aí entra o que eu quero falar. Um porteiro sentado perto da porta, vigiando ali, uma criança, 3 aninhos de idade, Delair o nome dele, mora em Sapiranga, hoje é evangelista da igreja. Eu o conheci desde pequeno, e vim acompanhando a sua trajetória, o menino abençoado. E ele nunca passou por uma disciplina,
Hoje é um evangelista da igreja com um bom testemunho, de um homem de caráter. Mas naquela vez, 3 aninhos de idade, sentado, o pai segurando ele na sua perna, e eu ministrando, e os obreiros meio contendo lá, mas eu não vi. De repente, irmãos, esse menino saltou em pé, não sei de que jeito, de forma milagrosa. Saltou em pé, em cima da perna do pai. O pai segurou para ele não cair. Ele estendeu o dedinho, assim, ó, em direção aos obreiros. Falava todo atrapalhadinho, mas Deus revestiu aquele menino com a mensagem profética e decretou juízo aquela manhã. Vou encurtar. Todos os joelhos, todos os obreiros caíram de joelhos na frente do altar. Aquilo foi coisa extraordinária. Quando o pastor Severo chegou para o culto, irmãos, estava aquele fogo incendiado ali, Jesus batizando no Espírito Santo, os obreiros se abraçando, e eu, jovem ainda, estava todo alegre, porque eu era o encarregado da congregação. E eu queria que o pastor visse que a igreja lá estava abençoada, mas antes quase tinha dado briga. Quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quer. Usou até uma jumenta para falar uma certa vez com um profeta. Os irmãos sabem a história. Então, queridos, o dom de profecias é algo extraordinário na igreja. Porém, temos que cuidar com o que o apóstolo João advertiu. O apóstolo Paulo advertiu. O próprio Senhor Jesus advertiu sobre os falsos. Porque sempre onde tem o verdadeiro, o falso quer se introduzir. E às vezes consegue. E quantas vezes alguém usa a expressão, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. E a Bíblia diz, ai dos que dizem que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Para os tais, duro juízo está reservado. Tremendo isso. Oh, querido Espírito Santo, não vou conseguir terminar hoje aqui, a não ser que o Senhor queira fazer diferente. As imitações, falsos profetas, falsos mestres, mestre quer dizer ensinador, professor, falsos mestres, ensinam segundo as suas próprias concupiscências. Isso o mundo está cheio hoje, irmãos. Olha, o Espírito Santo está falando aqui esta noite. Ele está falando pela sua palavra. Paulo, o apóstolo Paulo, tinha uma preocupação quando ele formava novos obreiros. Em 2 Timóteo capítulo 2, se não me equivoco, capítulo 4 melhor. Ele instruiu Timóteo dizendo, Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, exortes, redarguas, corrijas, com toda longanimidade e doutrina. Toda longanimidade e doutrina, isso quer dizer, seja longânimo, tenha paciência, não joga fora por qualquer coisa. A pessoa pode estar toda envolvida no emaranhado do pecado, mas não dá para jogar fora. Com longanimidade e doutrina, ensina, exorta, corrija. Aí ele diz no verso posterior, porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina. Não sofrerão a sã doutrina. O que quer dizer sã doutrina? É a doutrina da santificação. E aí vem, as doutrinas bíblicas é extraordinário, irmãos. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina sobre o Espírito Santo, doutrina sobre o arrebatamento da igreja, e aí vai. Várias e várias e várias. Mas a doutrina da santificação, irmãos, vocês vê falar hoje, se vê falar hoje sobre santidade, sobre santificação, se vê, pode até se ver, ouvir falar,
Mas olha, muito pouquinho. Hoje o que todo mundo, isso é uma força de expressão, o que a grande maioria quer, mensagens de autoajuda, não é isso? Pode estar cheio do pecado, pode estar um passo do inferno, mas quer ouvir mensagem: filho, te amo, claro que Deus ama. Filho, estou contente com você. Contente nada. Contente o Espírito Santo está quando a pessoa vive em santificação, trilha o caminho da santidade. E estes pregadores, meus amados, quase que desapareceram, porque muitos querem se ouvir sobre prosperidade, bênçãos mil, e lá vai, como coisa que nós vamos morar eternamente aqui, quando o nosso sonho, o nosso desejo é as mansões celestiais. Fica em pé, eu não vou poder terminar hoje sobre esse assunto, mas eu quero que os irmãos e as irmãs cuidem bem. Não vão atrás de qualquer conversa aí em nome do Senhor. Não vão atrás de qualquer conversa quando alguém diz: assim diz o Senhor. No próximo culto eu vou falar sobre discernir os espíritos. E aí vou novamente puxar de volta esse assuntinho aqui, do dom de profecias. Porque não tem coisa mais gloriosa, irmãos, quando o Espírito Santo ele opera no meio da igreja, primeiramente pela sua palavra, que é a profecia revelada. Quando ele opera pelo dom ministerial, que não é dado a todos, como profecia, dom, como profeta, como profecia, como dom ministerial, mas como dom profético, é para toda a igreja, desde que ela busque e queira. O Espírito Santo está